Estamos de volta com o programa Saudações, o segundo bloco, continuando a nossa entrevista com o escritor José Viegas, português, presidente da Associação Maranhense de Escritores Independentes, proprietária da Livraria Amei, localizada no Shopping São Luís, onde nós podemos encontrar mais de 2.000 títulos de escritores maranhenses, de mais de 600 escritores. São 600 escritores, mais ou menos. É isso, Viegas? Isso, perfeitamente. Então, eu pergunto, o Viegas, no final da nossa entrevista, no primeiro bloco, você disse que o auditório seria a terceira referência da associação ou da livraria? Da livrarias. Da livraria. A única livraria do Brasil em Sim, três quais rankings. são as três características que você destacou para a livraria? A única livraria do Brasil dedicada 100% a autores independentes, a única livraria do Brasil dedicada 100% a escritores locais e a única livraria do Brasil a dispor de um auditório com esta capacidade para os lançamentos e eventos culturais dentro da livraria. Viegas, no primeiro bloco, você informou para todos nós que a livraria, a Associação dos Escritores Independentes, ela nasceu da sua indignação. A sua indignação no lançamento de livro, ao observar o tratamento dispensado ao escritor maranhense, isso lhe estimulou a procurar criar um espaço onde esse escritor pudesse fazer a divulgação da sua obra, não tivesse o mesmo apoio, o mesmo prestígio dado aos escritores não maranhenses. E aí você citou a Cleo. Uhum. A Cleo, então nós devemos a Cleo essa iniciativa sua. Como é que essa sua relação com a Cleo? Como nasceu? A sua vinda para o Maranhão teve a ver com a Cleo? Como é que foi isso aí? Nós temos que agradecer a Cleo, portanto, por ter trazido você para cá e justamente o tratamento que ela, como maranhense, recebeu. Ela é maranhense, né? Maranhense. Esse tratamento diferenciado que ela recebeu e você se sensibilizou. Fale sobre isso, por favor, para que nós conheçamos também esse lado do nosso escritor. Meu amigo está querendo levar a coisa para um lado que eu não gosto, que é o lado pessoal. Foi o acaso. Eu conheci a Cleo pela internet e nós, namoramos um ano, assim, e vim aqui conhecer o Maranhão, que eu nem sabia que existia o Maranhão, nem um estado com esse nome. Lá em Portugal, para nós, o Brasil é muito Rio de Janeiro e Recife e essas coisas, o resto é paisagem. Então não sabia que existia, nem onde é que seria. Vim aqui em 2006, 3 meses para conhecer, e voltei definitivamente em 2008, mas era só para escrever, como eu disse, eu já desde 2005 que só me dedico às letras e que abandonei o lado empresarial. Eu só abri uma parênteses por causa dessa revolta, de voltar a vestir a armadura de Dom Quixote e de atacar os moinhos. Foi só porque não gostei dessa injustiça e decidi fazer isso. Não sabia que isso ia me levar até aqui, porque o que eu queria mesmo era voltar para os meus livros e cuidar dos meus livros, só que desde que eu cuido dos livros dos outros, não tenho tempo para cuidar dos meus. E fale dos seus livros. Quais são os livros? Que trabalho é esse? Que pesquisa foi esse que pesquisa foi essa que você fez? Qual é o assunto que ele é um assunto muito delicado, porque ele dedica-se cerca de 15 anos de pesquisa sobre o tema do Jesus histórico. Então, o meu livro é unicamente isso, dizemos uma biografia romanceada, em parte, porque não tem como não romancear em parte. Há cenas que a gente não sabe, mas não podemos as deixar assim. Mas é bem uma biografia, ou seja, é bem assunto sério, sobre factos, sobre dados históricos, e que traz muitos elementos novos e vai gerar muita polémica. Então,
por isso eu ainda não saí esses livros, eles estão... porque eu vou ter que me retirar mesmo ainda mais definitivamente quando os sair. A polémica vai ser muito grande, os elementos que eles trazem, comprovados e factuais, são grandes e vão deixar muita interrogação na cabeça das pessoas e cada um vai decidir porque ninguém sabe qual é a verdade. Eu só estou levantando muitas questões, apontando muitas incongruências e mostrando que no mosaico em que nos faltava peças, esse mosaico parece desenhar uma coisa bem estranha que até hoje, e olha que o Jesus histórico, o Jesus é o tema mais estudado, provavelmente, um dos temas mais estudados no Ocidente, nunca ninguém, em 3, 4 grandes assuntos que vão ser revelados, nunca ninguém apontou para isso. E já inventaram de tudo sobre isso, não é? Até que ele era IT e tudo isso, até essas baboseiras. Mas, em factos concretos, não é nenhuma invenção, não é nenhuma suposição baseada apenas nos canónicos, que é para não estarem a dizer que eu fui buscar coisas aos outros. Eu deixo e levanto muitas interrogações, porque eu trabalho coisas que ninguém liga. Ou seja, se há alguma coisa que dizem no texto e que não tem importância nenhuma, por que é que é dita? Se não tem importância. Então eu pego essas coisas sem importância e começo a cutucá-las e a escavá-las e a procurar o que é que nos estão dizendo por trás daquilo que é dito na grande linha, qual é as coisas nas pequenas entrelinhas que não podem deixar de dizer, porque quando foi escrito, ainda era escrito para um público que, em parte, ainda sabia da história verdadeira. Mas sobre o que foi publicado? Você falou, nos lançamentos, o português era mais procurado, mais prestigiado do que a maranhense, a Cleo. Isso. Que publicações foram essas? Da Cleo? A sua? As minhas foram o contexto social e espiritual na época do primeiro século, na Palestina. Então era, dizemos, uma introdução ao contexto, porque você não pode ir ler sobre Jesus sem saber o que era a Palestina no século I, como eram os ritos, as tradições, como vestiam, comiam, enfim, e todas essas informações. E o outro livro era sobre a infância, era da concepção ao batismo. Então toda essa parte que aparentemente, eu digo bem aparentemente, porque nos textos está lá, para quem quiser ver, nos é dito qual foi a trajetória de Jesus até a sua adultidade, onde ele estudou, o que é que se passou. Então é isso, por isso chama-se da concepção ao batismo, que é seguido de um outro que é do deserto à cruz, que é já a parte em que ele recebe o chamado dele e acaba na cruz. E depois tem um outro que é de uma cruz à outra, que é, dizemos, desde a morte física dele até à morte do processo espiritual, intelectual ou filosófico dele, porque, de uma certa forma, o que nós hoje chamamos o cristianismo deveria-se chamar o paulinismo e não o cristianismo, porque tem muito a ver com Paulo e bem pouco a ver com Jesus. Então, em algures, em algum lado, se abafou essa mensagem. E aí explica como é que depois da morte dele as diferentes correntes dos discípulos estabeleceram os diferentes movimentos e vai desde a origem do cristianismo até os tempos de hoje. Então vai desde a origem do judaísmo até os tempos de hoje. Significa que a sua motivação, então, ela que pode parecer que não fosse, né, mas você está falando do livro que quer concluir sobre esse assunto, ela é, eu diria, religiosa ou espiritual? Não, nada religiosa, absolutamente nada. Meu livro não é religioso. Eu entendo que possam criar religiões, mas não é. A sua motivação. A minha motivação, ela nem era espiritual. Como é que ele diria? Você está tocando aí uma coisa que pouca gente sabe. Dizemos que eu tenho um pseudónimo como escritor. O meu pseudónimo é Soam Jnana.
José Viegas é o que costumo dizer o nome do morto. Porque eu considero que Soames Nana já é aquela parte pela qual depois eu me encontrei com a Cleo e vim aqui por acaso, e era como Soames Nana que estava fazendo lançamentos de livros, e fiz um repórter mirante, inclusive, apresentando as obras. Um repórter mirante de setembro, agora não me lembro de que ano, foi dedicado 100% a esse trabalho. Mas não... como é que eu lhe diria? Houve um determinado momento em que, às vezes na vida, a gente recebe internamente um chamado, diríamos assim, não é? Aquelas coisas que são avassaladoras e que mudam todo o rumo, e a partir daí você muda completamente. É o que chamamos ou Jesus chamava de morrer em vida. A gente precisa estar vivo para morrer e nascer de novo. Então, minha carreira antes, ela foi, e daí percebem como é que eu consigo fazer um projeto como esse e fazer outras coisas assim, porque eu fui empresário desde os 17 anos de idade, na Europa. Cheguei a ser proprietário do segundo maior operador turístico português, tive uma companhia aérea com 3 Boeing 737-300, agências de viagens, jornais, restaurantes e coisas assim por aí afora. Tive um grupo de empresas. E chega um momento em que parece que você fez um parentes, não é? Um parentes que abre aos 17, que eu sou empresário desde os 17, minha primeira empresa montei aos 17, e fui até aos 40, por aí, 40 e tal. E há um momento em que você fecha esse parentes e retoma aquele ponto em que você deveria ter continuado por uma outra via, que a minha era filosófica. É recomeço, de que maneira... Eu sempre tive mais uma sensibilidade filosófica, desde a origem. Eu deixei a escola, às vezes perguntam-me, eu não tenho um ensino médio, e sou orgulhoso disso. Eu me orgulho muito de ser um autodidata. Eu não tenho nenhuma admiração por títulos de autores. Respeito, ok, tudo bem. Mas, meu Deus, se você for ver as grandes coisas, os grandes progressos no mundo foram feitos por autodidatas, não foram feitos por professores universitários, que geralmente seguem a linha já estabelecida. Então, fui sempre um apaixonado da filosofia e com 14, 15 anos eu não queria esperar mais tempo para estudar filosofia, porque só iam estudar a filosofia 2 anos mais tarde na escola. Eu saí, fui trabalhar e para estudar como em França, eu vivia em França, como candidato livre nas universidades. Então, aos 14 ou aos 15 você pode frequentar a universidade como candidato livre, não tem direito a nada, mas também não queria, só queria era participar. E então assim, durante um ano eu participei das aulas de filosofia, até que percebi também que não estava-me aprendendo muita coisa, que estava muito girando um pouco à volta, que não se ensina filosofia, ensina-se a história da filosofia, mais do que a filosofia, e passei a fazer essas buscas em autodidata e depois me afastei para o mundo empresarial e fechei esse parentes 40 anos mais tarde para retomar as minhas buscas filosóficas que, por um acaso, num dia me levaram a um tema que eu nunca imaginaria, que é o Jesus histórico. Para alguém que não é religioso como eu, que sou puramente filosofia, adentrar numa busca de 15 anos sobre um tema que não tinha interesse nenhum, em que eu não saberia lhe dizer nem 3 nomes de profeta, de discípulos de Jesus, porque eu estava completamente a leste de religião. Acho que meu pai era católico, a minha mãe evangélica, mas eu nunca participei em nada e sempre me deixarem livre disso. Então foi um desafio que eu pensava que ia levar 6 meses, porque esse interno, dizem-me, essa pausa interna foi uma interpretação dos textos do Evangelho de Tomé, e acabei em 6 meses de fazer essa reinterpretação. Adorei. E estou falando do Evangelho de Tomé, só um pequeno parênteses para quem não sabe. Os autores da Bíblia mais reconhecida, que é a Bíblia de Jerusalém, acho que toda a gente sabe o mérito dela.
ousam dizer que o Evangelho de Tomé é provavelmente o Evangelho fonte, ou o Evangelho quê. Então, para eles ousarem ter essa ousadia de dizer isso, o Evangelho de Tomé tem muita coisa. E quando terminei essa interpretação, internamente havia necessidade era um livro que eu ia publicar, de fazer uma introdução. E essa introdução era contar quem era a personagem. E aí eu francamente disse, puxa, o homem mais estudado, o que é que eu vou descobrir? Mas nessa coisa interna você não discute, não é? E tive que iniciar. Mal sabia onde é que ia me pôr. 15 anos de pesquisa. E agora nós estamos curiosos, mas ficamos na dúvida se queremos já conhecer o livro, porque você está dizendo que vai precisar abandonar essa atividade, que é a livraria, que é a associação. Mas vamos voltar então à associação, nós estamos já caminhando para próximo do nosso final do programa, deste bloco, que é o final do programa. Fale sobre a associação, para as pessoas que querem, se tem interesse em ingressar na associação, o que faz a associação, o que ela possibilita, o que é a Associação Maranhense de Escritores Independentes? A associação, como todas as associações, elas só funcionam como o seguinte, é como um jumento ou dois jumentos puxando uma carroça e em cima da carroça você tem 100, 200, 300 sócios, tanto faz. Mas se você não tiver aqueles 2, 3 jumentos puxando, nada vai se fazer. Porque não há como fazer coisas acontecer com muitos dialogando, muitos falando, muitos dando. E vou dizer uma coisa bem triste. Houve há 2 dias, sim, 2 dias atrás, uma Assembleia Geral para nomear a nova diretoria, para apreciar as contas. Então, nós chegamos a ter mais de 260 associados. Não vou dizer quantos adimplentes, porque é uma vergonha, porque a adimplência é outra coisa. E desse número todo, a gente teve, além da diretoria que se apresentava, que era uma obrigação de estar lá, não é? A chapa, tivemos mais 4 pessoas. Então, e tivemos outras assembleias assim para definir a presença na Feira do Livro ou não. Vinha uma pessoa ou 2. E por aí fora. Porque, no entanto, temos sócios. Porquê? Porque as pessoas vêm com um pensamento errado sobre o que é uma associação. Elas vêm e perguntam, o que é que a associação pode fazer para mim? Quando me dizem isso, eu fico com os braços caídos. Não está entendendo. É ao contrário. É o que é que eu posso fazer para a associação para que todos, inclusive eu, podemos ganhar com isso. Então, associar-se é contribuirmos juntos para um objetivo. Não é o que é que vocês podem fazer para mim, que é para eu decidir se posso me associar ou não. O espírito está completamente errado. As pessoas não sabem o que é uma associação. Mas, em nome da associação, esse trabalho que tem sido feito é um trabalho altamente significativo. Por isso, talvez, é que você, não vou dizer como sendo um dos animais que estão carregando a carroça. Mas eu adoro os jumentos, são animais lindos. Mas pode dizer. Sendo essa pessoa que leva adiante. E aí uma das perguntas que eu ia lhe fazer era justamente essa, sobre as dificuldades, porque a MEI continua aí, sim, atravessou todo o período da pandemia, e continua ali procurada, são feitos lançamentos de livros ali muito bem frequentados, eu mesmo tive a oportunidade, e até seria interessante, quais os lançamentos que você poderia mencionar, assim, que foram mais marcantes na livraria? O do Ney Belo foi muito belo. Temos ali muitos políticos que fizeram lançamentos de livros lá. O Lula, o secretário da Saúde, fez lá um lançamento, teve mais de 1.500 pessoas presentes numa noite. O Ney Belo também fez o seu lançamento. Muitos políticos frequentam, juízes, advogados, médicos, enfim, toda a gente frequenta. O presidente da Sarney também, de vez em quando, ele vai sempre. Ele lá, é um né? dos maiores admiradores da AME, ele é um homem fantástico. A primeira vez que ele foi à AME foi uma sexta-feira, e no sábado de manhã tinha uma tribuna no jornal, escrito por ele, inteiramente dedicada à experiência que ele teve na AME. E eu sei que ele, tanto em Brasília, em todo lado, ele fala e divulga a AME.
eu diria que é das pessoas, porque é um homem que entende cultura. Então ele sabe exatamente o que é que está ali, o que é que isso representa, porque ele é um visionário. E por isso ele ama o projeto da AME e ele admira o trabalho que está sendo feito, porque ele sabe o que isso significa e pode significar. Ele, na época em que era presidente da República, ele criou justamente uma entidade que aglutinava os países de língua portuguesa, né? Isso. É muito importante isso que você vem dizer, porque na primeira fase da AME, o nosso lema foi o renovo da Atenas brasileira, e a gente cumpriu com isso. O nosso novo, já desde o mandato passado, há 4 anos, é levar do Maranhão para o mundo. E nessa luta do Maranhão para o mundo, o nosso objetivo é fazer a mesma defesa que a gente fez do Maranhão cá dentro, é fazer essa defesa da lusofonia. Porque a lusofonia tem essa mesma luta perante a anglofonia. 80% dos best-sellers que são vendidos são traduções de livros ingleses. Agora veja quantos best-sellers nos Estados Unidos ou na anglofonia são traduções de livros portugueses. Nem que eles sejam prémios Nobel da literatura, o fazem. É muito difícil entrar nesse ranking porque é tudo interesse comercial. Então, há uma guerra entre as fonias. A hispanofonia tem os seus interesses, a anglofonia, a francofonia, e a lusofonia, em vez de se fortalecer entre elas, de se unir, ainda anda muito por causa da sua origem colonial, apontando os dedos uns aos outros. Então, é um projeto que a gente tem na AME, que é de criar tornar São Luís a capital literária da lusofonia. Já há 4 anos que a gente anda atrás disso, já foi aprovado pela Lei Rouanet, estamos na fase de captação de recursos, é uma coisa longa, porque também se não houver apoio político não se chega lá, e estamos tentando ver esse apoio político para deixar esse legado final. Eu, antes de me retirar depois para voltar para os meus livros, eu quero deixar esse legado que é esta geração de escritor não é menos importante do que aquela que há uns anos atrás deixou o título da Atenas brasileira, e esta geração tem que deixar um novo título, e esse título é São Luís, capital literária da lusofonia. E isso significa um evento literário de alto porte que coloque São Luís nos 10 maiores eventos literários do Brasil, quando hoje em dia as feiras que nós temos aqui não estão nem no ranking das 80 maior. Ou seja, no ranking vai até 80, nós nem aparecemos nele. De tão pobre é as nossas feiras do livro, que temos a coragem de chamar isso de feira do livro. Então, é tempo de fazermos o salto do zero para o top. Porque é assim que tem que ser feito as coisas. Não é fazendo o itinerário todo lá novo. No salão da AMEI, do auditório da AMEI, que fica ao lado da livraria, ali dentro, nós vemos também que há telas, né? Vários artistas são expostos ali. Então, há também, quando se fala em livraria, nós não estamos falando apenas em livros. A associação, ela promove também artistas maranhenses. Fale um pouco sobre essa parte. Artistas plásticos com obras exclusivas dedicadas ao tema maranhense. Temos, por exemplo, o Abreu, o Ara, que é um artista que faz telas em 3D, uma coisa original. Temos artesãos, também dos melhores. Não é aquele artesanato que você encontra em todo lado. Você vai a Recife, é o mesmo artesanato. Você vai em todos os centros históricos, você encontra o mesmo. Não, é artesanato feito mesmo aqui por gente local, bem selecionado a dedo. Então, são coisas exclusivas de qualidade que você vê lá, nesses segmentos das artes plásticas e artesanato. Aquelas obras ali não estão apenas em exposição, estão à venda também. Estão à venda. E digo-lhe que saem muito e para fora, viajem muito. Nós temos obras, por exemplo, a do Abreu, posso dizer que grandes políticos têm essas obras em casa, que elas estão nos Estados Unidos, já estão no Brasil todo. Nós vendemos muito para fora. O turista vem, apaixona-se por essas obras e olha que elas são pesadas para levar, para mandar fora, e compram. Nós chegamos uma vez, comprou 10 logo.
Então não são obras que você vai encontrar em outro local, são obras únicas, elas são irrepetíveis, é isso que faz a exclusividade delas. Viegas, uma notícia antes de finalizar o programa. Essa semana nós tivemos a informação, não sei se foi você bem que nos deu a notícia, o Joaquim Arena, que esteve aqui em São Luís para o pré-lançamento do livro dele, Ciríaco e Mr. Charles, salvo engano, ele esteve visitando lá a livraria. Ele é cabo-verdiano, né? Esteve com você. Fale dessa visita, por favor. Teve lá, também teve antes dele o Miyakoto, também passou por lá. E eles adoram essa ideia do projeto, eles ficam admirados com esse projeto, porque não tem lá. E a todos eles eu falo de uma coisa que para nós é o que vai resultar de São Luís, capital literária da lusofonia, que tal como a AME resultou da FLAEMA, para nós vai resultar uma coisa que chama-se Embaixadas Literárias da Lusofonia em cada país, que é um conceito de livraria com espaço de lançamento, etc., bem dentro da linha do que a gente tem aqui, do que o Miyakoto tem também em Maputo e que existe também em Lisboa. E então tentaremos depois, se conseguirmos imprimir agora, colocar São Luís nesse rumo, criar uma rede de, vamos chamar de embaixadas literárias da lusofonia, em que possamos começar a iniciar eventos streaming em que tanto está sendo realizado em Lisboa, como em Angola, em Maputo, em Cabo Verde e aqui, e na sala entra outros de outros países e falar, e começamos a fazer lançamentos e eventos literários. Usando a tecnologia do streaming que hoje em dia está à disposição. Uma das coisas que a gente quer também fazer é um investimento lá no auditório, que é prepará-lo para esse novo mundo audiovisual. Mas lá o auditório já se presta a isso, porque eu mesmo te fiz alguns eventos lá, transmitidos diretamente pelo YouTube, pelo Instagram. Né? Então, nós estamos chegando ao final do programa. Eu deixo os nossos microfones para a sua despedida, dos nossos telespectadores, internautas. Fique. Obrigado. Então, eu convido-los a conhecer, se não podem pessoalmente, porque não vêm a São Luís tão cedo, conhecem-nos pela internet, pelo site, pela loja online. Nós estamos vendendo para todo o Brasil. Hoje em dia, eu diria quase que as vendas online para fora do Maranhão são quase idênticas às que vendemos fisicamente aqui. O endereço é ameimais.org. Amei.org. Esse Amei Mais é Amei, A-M-E-I? A-M-E-I, sim. Associação Maranhense de Escritores Independentes. Amei Mais. A minha pronúncia faz um amei estranho. É isso. Bom, nós agradecemos primeiro ao meu querido amigo Moreira Serra pela oportunidade que me dá de conversar aqui com o meu querido José Viegas, pessoa porque eu tenho a maior admiração e respeito por esse trabalho magnífico que ele tem feito e que, com certeza, algum dia será devidamente reconhecido, como já deveria ter sido, pelo resultado que temos testemunhado, que é a oportunidade para centenas de escritores independentes a mostrarem o seu trabalho, ter a oportunidade de ser conhecido pelo grande público. Quero também aqui agradecer ao Ian, que é o diretor do estúdio, e a Clícia, que é a assessora do programa. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.